Oi pessoal, meu nome é Caroline França, esse canal é sobre receitas e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de rosca de leite condensado com coco, que é uma delícia. Inclusive eu vendo aqui na minha cidade, é sucesso de vendas e eu vou ensinar essa receita para vocês e vou mostrar o passo a passo e vocês vão ver como é simples. Vou falar também a respeito de congelamento, que às vezes eu noto que as pessoas ainda ficam com uma restrição com alimentos congelados e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vem comigo! Então, pessoal, para essa receita de hoje, nós vamos precisar de 10 gramas de fermento, 175 gramas de açúcar, 2 ovos, 75 gramas de margarina, 600 ml de leite morno, 1 kg de farinha e 2 colheres de sopa de óleo. Então, para começar, a gente já vai colocar o nosso fermento aqui na tigela, que eu gosto sempre de usar a batedeira, e vou colocar um pouco de açúcar para ativar esse fermento. E aí eu vou misturar. Aqui, pessoal, já misturei, ó. Um pouco, vou acrescentar o restante do açúcar. Vou colocar os 2 ovos. As 2 colheres de margarina, que equivalem a 75 gramas. Vou colocar 2 colheres de sopa de óleo, medida. Essa receita, vocês vão ver que ela é super parecida com a do pão. A única diferença é que a do pão vai sal e essa não vai. E vai uma quantia maior de açúcar, pra ficar bem docinha a nossa rosca. Aqui eu vou colocar o leite. Vou dar uma mexidinha aqui para desgrudar do fundo. E vou colocar aqui na batedeira com o gancho de massa, para não forçar a batedeira. Pode fazer na mão? Pode também, mas eu gosto da batedeira, tá? O resultado vai dar o mesmo, mas para facilitar mesmo. Vou bater só para dar uma misturada nos ingredientes. Aqui, pessoal, eu já misturei, né? Só pra diluir um pouco os ingredientes. E agora eu vou acrescentando a farinha aos poucos. Inicialmente eu pesei, né? Como eu disse anteriormente, 1 kg de farinha, mas provavelmente vou precisar de um pouquinho mais. E aí eu coloco a quantia exata que eu usei. Isso vai depender também do tipo de farinha que você está usando. Mas normalmente, sempre que a gente trabalha com massa, a gente vai acrescentando de acordo com o que a massa vai pedindo, tá? Nunca jogue toda a farinha de uma vez. Então, vamos colocar aos poucos. Vamos misturar. Aqui, pessoal, daqui de 1 kg, eu fui batendo aos poucos, né? Acrescentando aos poucos. E isso foi o que sobrou, daqui de 1 kg. Eu vou deixar aqui na mesa, porque agora eu vou virar tigela aqui da batedeira. E agora é mão na massa, né? Ó, vou virar. Tá vendo? Ela tá bem pegajosa ainda. E vou finalizar sovando na mão. E aí a gente vai sentindo. Precisou de mais farinha, vai acrescentando aos poucos, tá? Aqui, pessoal, já sovei, ela ficou assim, ó, tá vendo? Já desgrudou da mão, eu já posso pôr ela pra crescer. Eu usei ao todo 1 kg, 120 gramas de farinha, que é o que eu uso normalmente, porque eu já tô acostumada a trabalhar com essa farinha, eu só trabalho com uma marca de farinha, como eu sempre faço essas roscas pra vender aqui na minha cidade, então eu sempre compro um pacote de 5 quilos, que sai mais em conta pra mim. Então, aí vocês vão ter que pesar, né, inicialmente e ir acrescentando aos poucos para saber quanto que a sua farinha, que vocês vão utilizar de farinha. Porque tem algumas que são mais secas, então isso vai depender da marca de cada uma. Agora, eu polvilhei já um pouco de farinha numa bacia e eu vou colocar a massa para descansar
Eu vou tampar e vou deixar ela descansar. Ela vai descansar por mais de 1 hora. 1 hora, mais ou menos, depende do dia. Se estiver muito quente, ela cresce mais rápido. Se tiver mais frio, ela demora um pouco mais para crescer, pra gente começar a enrolar as nossas roscas. Aqui, pessoal, ó, a nossa massa ela já cresceu. Podem ver que ela dobrou bem o tamanho que ela estava inicialmente. E agora eu já vou tirar aqui pra gente começar a enrolar. Normalmente essa receita ela dá 4 roscas de 500 gramas de massa crua. Às vezes acontece de dar só 3 e uma um pouco menor. Então eu vou pesar ela aqui, ó. Pesar exatamente 500 gramas, que é o tamanho que eu faço pra venda. Fica um tamanho bom. Agora eu vou dividir essa quantidade em 3 partes mais ou menos iguais. 3 bolinhas assim, ó, mais ou menos com o mesmo tamanho. Mais ou menos, tá vendo? Então, e agora a gente vai enrolar. Agora a gente vai fazer assim. A gente vai fazendo dessa forma e deixa aqui no cantinho. A mesma coisa a gente faz com a outra bolinha. Deixar as 3 partes mais ou menos iguais, né? Pra gente conseguir enrolar. A gente vai fazer dessa forma. Tem outras formas também de enrolar. Eu gosto de enrolar assim, mas se você tem uma outra forma que você gosta mais de enrolar, não tem problema nenhum. E a gente vai começar a trançar, como se fosse uma trança mesmo de cabelo. Não pode apertar muito, pra gente deixar espaço pra ela crescer depois, porque essa massa ainda vai descansar pra gente voltar e assar. Ela não gruda muito aqui, ó, vai dar uma apertadinha, não tem problema nenhum, tá? Só pra ela não se soltar. A gente coloca na forma, vai cobrir e deixar ela descansar pra ela dobrar o tamanho. Aqui, pessoal, eu já enrolei as 4, deu 4 roscas de 500 gramas cada uma, 500 gramas de massa, né, crua. E agora eu vou deixar elas descansando, eu vou cobrir com um pano e vou deixar elas descansando por aproximadamente 45 minutos, 1 hora. Elas precisam dobrar o tamanho pra aí a gente começar a assar. Então, pessoal, aqui eu já coloquei a rosca que a gente vai trabalhar primeiro, as outras estão aqui esfriando. Na verdade, elas têm que estar bem frias pra gente poder embalar, né? Se for embalar pra venda, tudo. E então, só pra relembrar, pra quem já acompanha aqui o canal e assistiu o vídeo do pão, eu uso o mesmo método para assar a rosca. E para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá. Mas, de qualquer forma, eu começo assando a rosca nos 100 graus no forno elétrico. Depois de uns 10 minutos aproximadamente, eu passo para o 125. Mais uns 10 minutinhos eu passo ali para o 150. E eu finalizo os últimos minutos, os últimos 5, às vezes 10 minutinhos, com o dourador ligado, para poder pegar essa cor, tá? Isso, no caso, eu asso no forno elétrico, que eu acho que fica melhor, mas pode ser o fogão convencional mesmo, né? O forno convencional, que também vai dar certo. Só que às vezes demora um pouquinho mais pra assar. Mas a receita fica perfeita. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um pincel de silicone, eu vou colocar o leite condensado, vou colocar
colocar um pouco assim, ó, nesses vãozinhos. É bem caprichado, tá, gente? Então, pessoal, aqui eu já pincelei. Se vocês acharem que precisa de mais, pode colocar direto no pincel também, algum pedacinho, ó. E pincela bem nas laterais. Escorre um pouquinho, por isso que eu já deixei o alumínio. E aí, a gente vai colocar o coco ralado. A gente vai colocar o coco ralado. O coco ralado, eu não gosto de utilizar o que já possui açúcar. Eu acho ele muito doce, eu não gosto. E se ele tiver muito seco também, vocês podem hidratar ele com um pouquinho de água. Coloca num pratinho, uma quantia, e vai colocando com uma colherzinha, assim, ou com a mão, assim, bem pouquinho, um pouquinho de água e vai misturando, que ele hidrata, e aí ele fica um pouco mais macio, porque às vezes acontece de estar mais seco mesmo. E a gente vai fazendo assim, pra pegar em toda a rosca. E ela vai ficar dessa forma. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente embala. Aqui, pessoal, eu já dei uma adiantada. O que eu fiz? Eu abri o papel filme na mesa, coloco ela e venho com a outra parte que é pra fechar. Vocês podem colocar também numa bandejinha e colocar num saquinho. Só que aí tem que fazer o cálculo, se for pra vender, né, tem que ver o custo. Às vezes não compensa, porque a embalagem tá caro, né? Então, e assim é bom também que se você quiser colocar ela no freezer, que eu já vou falar disso com vocês, também pode. E a gente fecha dessa forma aqui, ó. E é assim, eu costumo pôr uma etiquetinha quando é pra venda. E ela embalada assim, eu vendo ela R$15 aqui na minha cidade. Aqui, pessoal, eu já cortei metade dela pra vocês verem como que ela fica no meio. Eu vou apertar com a faca pra não sujar aqui a minha mão, mas olha a maciez dessa massa. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ela fica por dentro. Agora eu vou... Olha isso, gente. Fica uma delícia. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Viu como é simples fazer? Façam aí na casa de vocês e comentem aqui se vocês fizeram, se deu certo, qual foi a dificuldade que vocês encontraram. A respeito do congelamento que eu queria passar para vocês, ela pode ser congelada assim como o pão. Porém, eu não costumo congelar quando eu vou fazer para vender, porque eu noto que ainda tem muitas pessoas que têm uma certa restrição com produtos congelados. Mas na sua casa vocês façam e congelem para vocês terem essa experiência e vocês vão ver que fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau!